Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá! Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja bem, com saúde, sob a paz do nosso Deus. E hoje o nosso tema é chupim. Chupim, eu estou me referindo a uma ave chamada Molotrus ponariensis. É muito conhecida, né? É um pássaro, geralmente os machos são pretos, com tom azul-violeta. Eles são conhecidos também como azulão, como coricho. As fêmeas têm um tom mais pro pardo, não tem tanto brilho. Mas elas têm um comportamento muito estranho, né? Elas botam nos ninhos de outros pássaros, às vezes do tico-tico, às vezes da graúna, e daqueles ovos dela nasce o filhotinho e ele é cuidado por outros pássaros, ou seja, ela é chamada de parasita de ninho, aproveitadora, por isso que é chamada de chupim. Mas tem muita gente que faz isso, não é verdade? Tem muita gente terceirizando o cuidado com os filhotes, né? Às vezes terceiriza para televisão, às vezes terceiriza para creche, para igreja, vai terceirizando e não vai cuidando dos seus filhotes. O chupim faz isso. Mas o chupim, então, é um símbolo de pessoas que aproveitam, né? A oportunista vai aproveitando. Eu gostaria de estudar com vocês uma história que lá está em Gênesis, a partir do capítulo 11, conta sobre Abraão. E ele tem um irmão, Arã, que morre e deixa um filho chamado Ló. Ló, ele é mais ou menos adotado por Abraão, ele vai seguindo Abraão, aonde Abraão vai. Abraão vai para Siquém, vai para o Oriente de Betel, vai para o Egito e Ló vai junto. A gente vê que aonde Abraão vai, Ló vai atrás. Mas no capítulo 13 de Gênesis, né, no capítulo 8 em diante, conta que os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. E Ló então fala, olha, para não ter contenta, capítulo 13 de Gênesis, versículo 8, cada um vai para um lado, você escolhe, Abraão fala para Ló. E lá no versículo 10 diz que Ló, ele levanta os olhos e ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e ele fala, eu quero essa campina, aquilo lá é bom, hein? Terra boa, né? Verdinha, é ali que eu quero ir. E ele vai para lá, escolheu o melhor, né? Essa é a pessoa que não quer perder, não perde brecha, né? Para se dar bem e quer levar vantagem em tudo. Você conhece pessoas assim? Abraão, para ele, tanto fazia para lá ou para cá, porque ele dependia do Senhor. Não importava o lugar, estava tudo bom. Mas Ló vai. E aqui vai contando que Ló vai se aproximando de Sodoma, ele vai se ambientando, ele vai se encaixando com o pecado, vai se acostumando. E aqui a gente vê que o quanto que a gente tem que tomar cuidado, né? Há muitas pessoas assim que adoram a Deus, vão para a igreja. Se tiver alguém empurrando, alguém levando, né? A pessoa se encosta, né? Se escolhe em alguém. Ela não tem fé, às vezes luz própria, e ela não tem muita convicção. Ela vai se acomodando aqui e ali. É como aquela história da rã na chaleira. Lembra? A rã, se você coloca a rã num pote com água quente, ela pula. Mas se você coloca a rã num pote com água na temperatura
na temperatura ambiente, ela vai ficando ali, vai ficando. Se você começar a esquentar, ela continua ali até morrer cozida. Ela vai se acostumando, né, com o ambiente. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. Nós estamos vivendo num mundo em que os valores estão sendo invertidos e coisas absurdas estão acontecendo. A gente liga a televisão, a gente vê a internet, a gente fala, como é que pode isso? Há uma mudança de valores, há uma inversão. Que se os nossos bisavós viessem, né, aqui na Terra agora e abrissem os jornais, eles iam ficar desesperados, angustiados. Que mundo é esse que nós estamos? E é isso que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado. Lá em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, Jesus fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Melhor se você fosse frio e quente, porque você é morno, não é frio nem quente. Você me causa nojo, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ai, meus amados, como nós precisamos tomar uma posição junto a Deus, né? Uma posição séria, convicta. E Deus, a gente vê que Ele dá oportunidade para Ló. Ló, ele é levado cativo, ele é preso, ele é saqueado. Abraão se envolve, vai lá defender o sobrinho, né? Um coração bom, né? Mas ele volta de novo. Ele é liberto, ele volta de novo para Sodoma. E ele vai se envolvendo mais ainda. Porque ali agora ele se torna juiz em Sodoma. E as suas filhas começam a namorar pessoas nativas de lá. Mas Ló, mesmo na posição de autoridade, de juiz, ele não faz diferença. Ao ponto daquela cidade, né, Sodoma, Gomorra, eles estavam uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E às vezes, né, há pessoas que têm muita liderança lá fora, é juiz, é promotor, tantos cargos ilustres, né? Só que na sua casa, ele não tem autoridade para levar Deus, para ser um construtor de altar na sua casa. Ele vai levando as coisas, né? Ele não influencia positivamente o ambiente que ele está, mesmo com posição de autoridade perante os homens. E ele é influenciado, é volúvel, instável, né? Pessoas que a gente não pode confiar. Nós temos que nos afastar de pessoas assim. Encrenca. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Com quem que você tem andado? Melhor amizade, melhor relacionamento, melhor profissão, melhor atividade é aquela que nos leva mais perto de Deus. Que a gente possa, onde nós estivermos, influenciarmos as pessoas, falarmos de Jesus, né? E levarmos as pessoas e também irmos cada dia mais perto de Deus e da sua vontade. Deus, ele olha aquela situação de Sodoma, ele fica horrorizado. E ali está Ló, se acomodando. E ele então, nós temos lá no capítulo 18 de Gênesis, né? Que Deus fala para Abraão, que está aborrecido com Sodoma. E diz assim, Gênesis 18, 20, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem agravado muito. Então, Abraão começa a interceder junto a Deus pelos homens. Senhor, e ele fica ali, né? Abraão permanece na presença de Deus e fala, Senhor, se tiver tantos justos, o Senhor vai destruir. Daí vai falando, né? No capítulo 18, e ele está falando, e os anjos do Senhor vão até Sodoma. E Ló, ele recebe, né? Aqueles dois anjos, ele está na entrada, né, assentado, Ló, na entrada da cidade, ao anoitecer, e quando ele vê aqueles dois anjos, ele se prostra, rosto em terra, e convida aqueles homens, né, para ir na sua casa.
Só que olha que coisa tremenda, absurda. Capítulo 19 de Gênesis fala que os homens lá de Sodoma cercam a casa, tanto os moços como os velhos, e querem abusar dos anjos. Então, Ló chega para aqueles homens e fala: rogo-vos, meus irmãos. Aí primeiro ele se prostra perante os anjos, depois ele pede, né? Conversa com os sodomitas ali, como se fossem meus irmãos. E ainda fala um absurdo no versículo 8 de Gênesis 19: eu tenho 2 filhas virgens, faz o que vocês quiserem. Que coisa absurda, o que passa pela cabeça de Ló, né? Ele está se perdendo, ele está perdido. E daí os anjos falam: olha, faz com que aqueles homens fiquem cegos, né? E os anjos falam: nós vamos sair daqui, nós vamos levar vocês daqui, porque Deus vai destruir esse lugar. Vocês querem avisar mais alguém? E Ló então avisa seus genros, no versículo 14. Mas os genros não levavam Ló a sério, começam a achar graça, né? Achar que é piada. Olha que ponto que chegou Ló, se afastou de Abraão para a terra que ele achou que era melhor, que ele podia se dar bem, e ele vai se afastando, se acomodando ao pecado. Que coisa terrível, ao ponto de vacilar, inclusive, para sair de Sodoma. Ele vacila. Então, os genros acham graça, acham que é piada. E no versículo 16, como porém se temorasse, pecaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as tuas filhas, e começou a arrastá-lo para fora de Sodoma. E diz: não olhem para trás. E a mulher de Ló, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Gente, olha o que acontece com pessoas que vão se afastando de Deus, da sua vontade, vão se acomodando, vão tendo valores diferentes, né? Vão se perdendo. Oh, meu Pai, que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Que a gente não dependa do outro para orar. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim, que você possa se afastar, se colocar no teu quarto, orando por você, pela tua família, que você não fique escorado na fé de ninguém, que você vá em busca de Deus, que você busque a Deus, que você faça a vontade dele em todo o tempo. E olha, Ló então fica com as suas 2 filhas, perde tudo. A ganância traz perdas. E aqui ainda fala em Ló, em Gênesis 19, 36, que Ló ainda, ele acaba tendo filhos com suas próprias filhas. Elas embebedam Ló e têm filhos com ele. Dá origem a 2 povos, Moabe, que é o pai dos moabitas, e Ben-amim, que é o pai dos amonitas. 2 povos que causaram tanta complicação na vida do povo de Israel, dos descendentes de Abraão. Como nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão em nossa volta. Aqueles 2 povos foram entrave para a vida de Israel. Quem negocia com o pecado, que nem Ló ali negociando: eu vou dar minhas filhas virgens para você. Gente, é confusão, é encrenca. Que a gente não seja chupim, né? Ficar na dependência do outro, do ninho do outro, na presença de Deus. Que nós possamos ir na presença de Deus com o coração humilde, pedindo perdão a Ele, com foco, que você possa buscar a Deus. É lógico que é bom que as pessoas orem por nós, é tão bom a gente orar junto, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Mas não dependa só desse momento, vá em busca do Senhor. Lembrando que o melhor relacionamento, trabalho, cidade, melhor lugar para você estar é aquele que te leva mais perto de Deus e da sua vontade. Moisés, lá em Êxodo 33:15, diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Meus amados, o melhor lugar é na presença de Deus. Não importa que seja deserto, mesmo que seja deserto, é melhor o deserto com Deus do que oásis, fartura sem Ele. Busque a Deus, você.
Busque ao nosso Deus e que Ele possa ministrar no teu coração uma palavra de transformação, de ânimo, de esperança. Busque a Deus, né? Não fique na dependência de outro, do ninho do outro, do tabernáculo do outro, do altar do outro. Adore você a Deus em todo o tempo. E que Deus possa ministrar no teu coração particularmente, porque o nosso Deus é um Deus pessoal e Ele fala comigo e com você pessoalmente. Esse é o nosso Deus. Então que nós possamos buscá-lo, nós, cada um de vocês e eu também, a presença desse Deus e que Ele ministre e fale ao nosso coração. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e que Ele ministre ao teu coração hoje e sempre, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.